Bom, o novo pavimento rígido também passou com 19 e 20 centímetros, 20 e 30 anos, um CCR de 13 como subbase, e da mesma forma fizemos a análise considerando o normativo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, aí também passou com 22 e 23 centímetros, a depender do período de projeto. Bom, colocamos tudo isso no pacote e fomos analisar preço, né, custo. Então, e por que fazer diferentes períodos de projeto? Né? Porque a gente percebeu em alguns estudos anteriores que nós temos, inclusive publicamos isso, dependendo do empreendimento, às vezes vale a pena a gente aumentar um pouquinho o período de projeto, porque o impacto orçamentário é muito pequeno. É muito pequeno. Esse estudo aqui, por exemplo, é o estudo da BR-101 Alagoas, onde a gente percebeu que aumentar o período de projeto para, por exemplo, 40 anos, né, dobrando o que foi contratado, na época era 20 anos, a gente dobrar para 40 anos, a gente impactava em termos de espessura apenas 2 centímetros e a gente não tinha impacto nem de 1% no empreendimento, nem de 1% no empreendimento rodoviário, ou seja, é uma solução que para nós não faz sentido, né? A gente tem que começar a pensar em deixar o pavimento dimensionado para um longo prazo. E essa simulação Monte Carlo aqui feita na época foi justamente para mostrar isso, né? A gente vai ter uma confiabilidade muito grande, né? 3% das placas num dimensionamento de 40 anos vão estar com algum nível de fissuração em 20 anos. Ou seja, com 20 anos, 3% das placas poderão ter algum tipo de fissuração. E essa é a simulação Monte Carlo que nós fizemos para mostrar que vale a pena em função do baixíssimo impacto orçamentário. E isso a gente está aplicando no DENIT, né? A gente está começando a dimensionar pavimentos rígidos com prazo um pouquinho maior. Então, essa avaliação financeira foi feita, 1 minuto, já estou acabando, não estou, mas vou acabar. Então, a gente fez uma comparação orçamentária, pavimento flexível, com as diferentes intervenções de manutenção, pavimento rígido, também com as diferentes intervenções de manutenção, e o que nós descobrimos, as composições de custo, né, das manutenções, e o que nós avaliamos, de fato, para essa 135 Maranhão, a gente tem o pavimento flexível com um valor de investimento total, implantação e manutenção, muito maior do que um pavimento rígido de 20 ou de 30 anos. E aí, por isso que nós escolhemos o pavimento rígido de 30 anos como peça principal do projeto da 135 Maranhão. Né? E isso para o segmento 1 e para o segmento 1 e 3 e para o segmento 2. Então, basicamente, foi isso que nós fizemos. E é importante mostrar esse trabalho aqui. Esse trabalho foi publicado, foi aqui no ENACOR desse ano, do Beltrão, onde ele mostra os tipos de base e subbase que nós temos, né, nas nossas rodovias. Pegamos 82 projetos de implantação no DENIT e a gente começou a mostrar quando, a partir de que momento, a partir de que espessura de camada de subbase e base, já vale a pena a gente partir para pavimento rígido. Então, a gente demonstra isso claramente que, em algumas situações, rapidamente a gente já consegue verificar a vantajosidade. Isso aqui, a gente está comparando camada de subbase e base em materiais granulares ou cimentados, né, com o CCR, e essa figura aqui mostra a comparação entre o revestimento, placa de concreto e concreto asfáltico. Ou seja, aqui basicamente o que a gente está falando a partir de 8, 9, 10 centímetros de concreto asfáltico, no dimensionamento, já vale a pena você começar a virar a chave para pavimento rígido, hoje considerando a situação dos preços dos insumos existentes. Rapidamente, só passando aqui, a BR-080, também fizemos comparativo, escolhemos fazer um dimensionamento com muito provavelmente vai dar 40 anos, está com 23 centímetros de placa também, não só na implantação, mas também na restauração da rodovia. Então, esse é o impacto. Se a gente escolhesse um pavimento flexível, né, esse era o impacto para 20 anos, muito maior, 30% a mais do que o pavimento rígido. BR-158 Mato Grosso, da mesma forma, né, foi dimensionada, é um RDCI, foi dimensionada em flexível, e a empreiteira está entregando para nós um pavimento rígido, com 20 centímetros de placa e 10 de CCR. Isso obras a fazer, né? Estão prontas para serem executadas. BR-230 Paraíba, da mesma forma, foi dimensionado um pavimento flexível. O custo de aquisição, né, de ligante asfáltico é 12% da obra. A empreiteira vai entregar para nós um projeto, uma placa de concreto de 20, 21 centímetros, CCR de 10. E Mestre Álvaro, também, um RDCI, onde tinha um projeto com pavimento flexível, 10% do orçamento era o projeto, era o pavimento, e a empreiteira está entregando para nós uma placa de 21, minto, na verdade já está entregando mais ou menos 23, porque está tendo uma variação grande lá no campo,
Ou seja, vai entregar uma placa para a gente de 40, 50 anos de dimensionamento. Mas o projeto eram 21 centímetros. E eu gostaria de falar, por último, a questão relacionada à avaliação de pavimento. Por que isso? Porque nós vamos mudar um pouquinho o paradigma de avaliar pavimento rígido no Brasil. Esse caminhão está chegando semana que vem no Brasil e ele vai começar a passar nas rodovias federais, a gente contratou. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente avaliar junta de transferência de pavimento rígido, né, a gente tem que parar o FWD junta a junta, né, para fazer a avaliação. E hoje essa tecnologia permite a gente ver a sanidade da junta de transferência de pavimento rígido a 80 km por hora, a 100 km por hora. Ou seja, o DENIT vai mudar a forma de avaliar pavimento no Brasil. A gente vai mudar o paradigma, né? A gente está trazendo esse caminhão justamente para mudar a forma como a gente enxerga não só pavimento flexível, mas rígido. E, se a gente perceber até uma fissura na placa, o pavimento vai conseguir ter essa sensibilidade, pelo tamanho da precisão, baseado na leitura a laser que nós vamos ter, né, num pavimento. Então, é uma tecnologia nova que a gente está trazendo, primeira vez na América Latina, que a gente vai conseguir implementar aqui no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em rodovias federais. Então, os senhores podem perceber que a cada junta ele percebe, e esses picos de deflexão aí, ou de velocidade de deflexão, que na verdade não é deflexão, isso é velocidade de deflexão que a gente lê, esses picos intermediários aí, muito possivelmente, são placas fissuradas. Então, percebam, senhores, que a gente vai conseguir ter uma velocidade de avaliação de pavimento rígido muito maior do que nós hoje aplicamos no país. Então, basicamente, era isso que eu queria falar e fico à disposição para demais esclarecimentos. Bem, vocês viram que a gente já começou realmente com a régua lá em cima, né? A abordagem que o Luiz conseguiu compartilhar conosco mostra a necessidade de se estudar as soluções de engenharia como um todo e considerando os diversos cenários possíveis. Só assim a gente terá condições de identificar qual que é a melhor solução de engenharia de pavimentos a ser adotada. Isso do ponto de vista técnico e econômico. Então, para a gente poder continuar aqui, eu gostaria de apresentar o nosso segundo convidado do nosso bloco 2. É o Dr. Ernesto Preusler. Ele é consultor da Dynatest. Ele vai abordar para a gente a vantajosidade técnica e econômica do ciclo de vida e modelagem. Mas antes de convidá-lo a subir aqui ao palco, eu gostaria de apresentá-lo. Dr. Ernesto, ele é engenheiro civil com mais de 46 anos de experiência, possui mestrado e doutorado em mecânica dos solos e pavimentação. É autor do livro Pavimentação Rodoviária, Conceitos Fundamentais sobre Pavimentos Flexíveis. Tem bastante experiência na implantação de mais de 10 sistemas de gestão de pavimentos para rodovias federais, estaduais e concessionadas, além do sistema de gestão viário em toda a malha rodoviária da Bolívia. Exerceu os cargos de engenheiro de produção, supervisor, diretor de obras, atuando hoje no relacionamento institucional junto aos órgãos públicos e privados e terceiro setor, bem como na diretoria comercial da Dynatest. Senhores, com vocês, Dr. Ernesto Preusler. Obrigado ao Ibracom, obrigado, Lidiane, pelo convite. Bom, como nós temos um período curto, eu vou dar um briefing, dar uma visão rápida sobre como vem evoluindo essa parte de pavimento de concreto. Né? Então, deixa eu ver aqui. Na década de 50, houve uma intensa utilização de pavimentos rígidos, tanto no Brasil quanto praticamente no mundo inteiro. Isso teve um crescimento muito grande, foi um avanço tecnológico bastante elevado. Na década de 60, já houve uma retração muito grande devido a uma série de fatores políticos, fatores econômicos. Então, houve uma retração muito grande em toda a tecnologia de pavimentação. Na década de 60, início da década de 70,
teve uma queda muito acentuada dos